Filomena, tens de ligar a tua câmara. Já está. Muito bem. Olá, Teresa, boa tarde. Olá a todos, olá meu. Vamos mais um programa Pais e Filhos e já vos vou apresentando a convidada de hoje. Não te estou a ouvir, Teresa. Gastão, desliga aqui o... É para desligar o rádio no PC? Sim. Mas eu não estou a conseguir. 19 horas. 14 graus. Esta é a Rádio Falante. Eu não estou a conseguir desligar o rádio. Deixa estar. Não, deixa estar. Está bem? Está bem. Deixa estar. Ok. Vamos só, como de costume, deixar passar a nossa publicidade. Estamos na Rádio Vila Nova, em Também no sábado, a partir das 8h30, com encerramento às 19h30. Barbearia Alvarense. Visite-nos na Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão, 251, Vila de Cocojães. Com telefone 962 361 098. Você tem filho. Não te estou a ouvir. Agora já estou outra vez. Ok. A Piadeiro, empresa com a diversidade e exclusividade que o seu projeto habitacional merece. As melhores soluções para a sua casa. Visite o nosso showroom. Estamos na Rua Lameiro Lajinhas, Branca, com o telefone 234 543 471. A Piadeiro. Sonhamos consigo. É novo? Habituei-me a escolher. E como escolhi morar sozinha, escolhi sozinha uma série. Obrigada a todos que estão desse lado a escutar-nos e que vão estar neste direto connosco. Já vi alguns dos meus queridos alunos a entrarem online e a estarem connosco. Sejam bem-vindos, queridos amigos. Pode escolher net mais móvel desde 28,99€. Novo. É justo. Cafetaria e padaria Flor do Parque. Faz delícias para o seu café da manhã e outros momentos importantes do dia. Neste estabelecimento, encontra as mais requintadas iguarias fabricadas a partir da farinha. Diferentes tipos de pão, doces, bolos e biscoitos são alguns dos produtos prontos a servir diariamente. Cafetaria e padaria Flor do Parque. Instalações na Rua José Soares da Silva, na cidade de São João da Madeira. Telefone 256-280-829. Cafetaria e padaria Flor do Parque. Sabor com qualidade. Pare de procurar e comece a poupar. O melhor preço está no Novo. Net, voz e TV com box por apenas 15€ mês durante 6 meses. Campanha para novas adesões com fidelização de 24 meses. Saiba mais em novo.pt. Novo é justo. Na hora de sair para a estrada, lembre-se de Auto Ricardo. Esta oficina automóvel em Cocojães tem uma grande variedade de serviços em reparações mecânicas e elétricas.
Um atendimento especializado que garanta qualidade e credibilidade. Sempre com confiança, rigor e profissionalismo. Portas abertas de segunda a sexta-feira, entre as 8h30 e as 20 horas. E ao sábado, entre as 10 e as 12 horas. Auto Ricardo. Melhor porque é diferente. Rua Clube Desportivo de Covejães, telefone 917-608-144. Auto Ricardo. Está à sua espera. Não fiquem parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha a rádio, o único meio que põe o seu produto em evidência. O cliente ouve, fica sabendo das suas ofertas e da sua existência. Anuncie na rádio, vendendo a sua ideia. Contacte o Departamento Comercial da Rádio Vila Nova. Telefone 256-281-438. E-mail info@rvn.pt. Um Homem na Cozinha, emitido todos os dias às 11 e às 19 horas. Autoria de João Vaz Faria, Roda dos Sons. Um Homem na Cozinha. A edição de hoje é frango com arroz e nata. Vai precisar de 150 gramas de frango ofertas cozido dentro dos 250 gramas de arroz agulha cozido e quente, 2 litros e meio de natas, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de farinha, 6 colheres de sopa de vinho branco, 1 colher de chá de caril em pó, sal e pimenta quanto basta. Derreta a manteiga, baixe o lume, junte as natas, dilua a farinha no vinho e adicione lentamente às natas. Vamos ficar com fome. É verdade. E deixe engrossar. Adicione o frango cozido e desfiado, mexa e retire do lume. No recipiente de ir ao forno e untado com manteiga, espalhe o arroz. Por cima, ponha o frango. Leve a forno médio durante 15 minutos. Vai ver que vai adorar. Um Homem na Cozinha. Queremos que continuem sempre a ouvir-nos com alegria, companheirismo e continuem a prestigiar-nos com a sua preferência e atenção. A nossa meta é oferecer sempre o melhor. Rádio Vila Nova. Pois muito bem-vindos, queridos amigos, queridos ouvintes da... Bem-vindos, queridos amigos da RVN. Bem-vindos a todos aqueles que nos estão a seguir nos nossos canais multimédia. É com muito gosto que vos apresento hoje a nossa convidada, a professora Filomena Pereira, minha amiga, minha companheira de caminho, e que é professora no agrupamento de escolas Frei Heitor Pinto, na Covilhã. Eu conheci a Filomena há uns anos atrás, na Feira Alternativa. E realmente tornámos-nos quase automaticamente amigas, porque há muita coisa em comum. Eu sou uma professora da área das letras, a Filomena é uma professora da área das ciências e das ciências exatas, e ela vai explicar-nos hoje, vai falar connosco das suas maravilhosas experiências, fazendo de forma diferente e inovadora e destemida na escola. Sinto neste programa, intitulado Pais e Filhos, temos que trazer a todos quantos nos ouvem ferramentas e links para incluir as pessoas que quanto mais perto de nós estiverem, mais fácil tornam a nossa vida. Então, Filomena, bem-vinda e é com muita alegria que estamos na tua companhia hoje. Muito obrigada, Teresa. Filomena, muito bom ter-te aqui connosco. Filomena, tu és uma pessoa de física e química. Exatamente. Uma área completamente pragmática. Muito objetiva. Assim. Muito objetiva. Como é que foi conciliar
tudo o que tu fazes, depois vais já explicar o que é que fazes, com esta área tão pragmática. Pois, antes de mais, boa tarde a todos. Muito grata pela oportunidade de partilhar a experiência que tenho ao longo destes anos todos. Efetivamente, eu sou professora de Físico-Química, fiz o curso terminei o curso em 1984. Entretanto, pronto, comecei a lecionar, trabalhei também numa empresa a fazer controle de qualidade, uma empresa em Oleiros. E, no mesmo ano, tive a experiência de professora e a experiência de trabalhar como engenheira química numa empresa a fazer controle de qualidade. Contudo, eu sou muito conversadora, sou extremamente extrovertida e, naquela altura, a empresa em que eu estive a trabalhar, a fazer o estágio profissional, eu estava muito isolada no laboratório e então concorri para o ensino. E achei a experiência maravilhosa, porque gosto de contactar, trabalhar, conviver com os jovens, fazer parte da construção deles enquanto pessoa. Também casei, tive filhos e, como todos os pais, enquanto os nossos filhos estão em crescimento, vão surgindo dificuldades, especialmente quando eles estão a atravessar a adolescência, e é nesse espaço de adequar a melhor estratégia de educação nos filhos que começaram a surgir os desconfortos internos, quase como que uma incapacidade de educar da forma mais ajustada possível e com a serenidade adequada. Enquanto mães, nós gostamos sempre o melhor para os nossos filhos e eles nem sempre estão disponíveis para aceitar que aquilo é o melhor para eles. Nessa etapa, também era professora em simultâneo. E também começava a perceber, enquanto diretora de turma, das ansiedades que os pais partilhavam comigo, que os filhos estavam a atravessar fases difíceis e eu tentava serená-los, tentava mostrar-lhes que eram etapas. Às vezes, inclusive, partilhava o meu sentir enquanto mãe, enquanto uma pessoa que estava efetivamente a passar por situações semelhantes e partilhava a forma como eu ia conseguindo. Isso não invalida de que eu também tivesse momentos que não estava a ser capaz de dar a volta numa outra situação, especialmente mais com o filho rapaz, que era o primeiro, era com ele que eu estava a aprender a ser mãe de adolescente e tive, confesso, algumas dificuldades em escolher a estratégia mais adequada e mais soft. Isso em pais e mães, pais, filhos, acho que não estou a dizer nada de novo para ninguém. Às vezes começa a gerar algum conflito familiar. E como sou igual a todos os outros seres humanos, também começou a existir algum atrito familiar durante um tempo. Entretanto, o marido acaba por trabalhar noutra cidade e nesta procura interna da melhor ação possível, mais ajustada às idades dos meus filhos, mais ajustada às idades dos meus alunos, eu queria mesmo arranjar uma estratégia, uma forma. E é aí que eu sou conduzida, na altura, através do marido, a aprender a meditar. Ele dizia-me, tu precisas mesmo é de estar serena e calma, porque ele, quando eu o conheci, ele já meditava. O meu marido medita desde os 18 anos, salvo erro, ou 17, não sou capaz de precisar, na altura não o conhecia. O que é que isso fez? Fez com que eu fosse aprender a meditar, algo que contrariava aquilo que eu tinha aprendido, e eu tinha muito medo de ir aprender a meditar. E porquê? Fui educada 3 anos num colégio de freiras. Os meus pais religiosos, católicos, apostólicos romanos, e às vezes a minha mãe, com a melhor das intenções, eu entendo, dizia-me, tu agora andas noutra religião.
eu acho que ninguém consegue, se calhar, entender o quão desajustada me sentia por estar a contrariar a educação cautelosa, cuidada que os meus pais me tinham facultado, e sentia-me traidora da verdadeira religião que para mim era tudo. Só que o meu marido, entretanto, mostrava, mas olha que não, que isto não. E eu comecei e fui aprender, eu julgo que foi em 1988, aprendi a meditação transcendental. E comecei a meditar todos os dias. O que é que fez a meditação? Imensas coisas. Eu às vezes até sentia alguma reticência em dizer ao meu marido o quanto estava a sentir melhor, porque eu neguei durante 4 ou 5 anos a ir aprender a meditar. Mas o facto de eu estar a meditar todos os dias imbuiu-me de uma tranquilidade que começou a instalar-se, quer ao nível familiar, quer ao nível da escola. No entanto, continuava a ter algumas dificuldades, mais enquanto mãe, porque na escola as coisas começavam a correr, os alunos, nunca tive questões de indisciplina graves, tive 1 ou 2 alunos mais turbulentos, que as situações se resolveram, até porque a postura que eu passei a adotar de, por um lado, compreensão e, por outro lado, falar-lhes ao coração, minimizou aquela predisposição nos alunos de me perturbarem as aulas, de tal forma que eles às vezes expressavam este mesmo sentir. E cada vez mais isso acontece. Com a professora nós não conseguimos dizer certas coisas, nem fazer certas coisas. Eu quero que entendas, Teresa, isto não é ego, é consciência. Entretanto, comecei. Como é que eu depois consegui passar isto para a escola? Isso é uma história muito gira, porque eu estava-me a sentir bem em casa, comigo, e queria mudar todas as pessoas à minha volta. Eu acho que isto é uma certa necessidade de todos os que sentem a sua vida apaziguada, querer apaziguar toda a gente. Eu achava que conseguia mudar toda a gente. E comecei a ter paredes, muros, algumas dificuldades e mais. Acredita que nem sempre foi fácil a situação. Havia situações de colegas que achavam que eu gostava a fazer coisas estranhas, desde bruxinha, desde porem em causa, inclusive, alguma qualidade no ensino, porque fazia estas coisas esquisitas, se talvez pudesse dar algumas baldas nas aulas, quando era exatamente o contrário. Os alunos estavam mais atentos, eu ia falando diariamente ao coração, porque isto também é uma coisa que eu sei que tu também sentes isso. Quando nós estabelecemos laços afetivos profundos, enraizados, quando nós somos dóceis e compreensivos, sem deixarmos de ser assertivamente e assertivos, os alunos acabam por sentir o aconchego e a vontade de aprender que de outra forma não conseguiam. A questão agora era, e como é que eu extravaso este meu sentir para a comunidade escolar? Comecei a fazer meio às escondidas. Tinha grupos de alunos fabulosos. Eles sentiam-se muito bem, estamos a falar há quase 25 anos, Teresa. 25, não, se calhar já mais. Neste momento, se calhar já há uns 28 anos. E eu comecei a partilhar com aqueles que eram mais afetuosos e afetivos e comecei-lhes a dizer que eu sabia fazer uma coisa simples, se eles queriam também fazer. Não chamava nomes, só que as sensações que eles iam tendo eram tão confortáveis e tão agradáveis que eles começavam a querer ir novamente comigo. E começava a soar-se na escola, começava a dizer, Filomena faz lá umas coisas esquisitas,
e não foi fácil, foi muito difícil, tenho que reconhecer, porque se de outra forma eu não iria ser honesta. Houve momentos que eu chegava a casa e só me apetecia mesmo chorar, e eu dizia para o meu marido, já viste, gostava tanto de melhorar o ambiente da escola e não estou não está a ser fácil. Entretanto, tive a honra de parcerias com alguns colegas mais amigos e começavam também a ir alguns colegas. Sabes que é a parte mais difícil, são os colegas. Por incrível que pareça, não são os encarregados de educação. Esqueçam isso. Não são os alunos. Não esqueçam lá isso. Não, são os colegas de profissão que... E eu também entendo, porque tal como os colegas de profissão não estavam receptivos, eles estavam a agir como eu agi com o meu marido durante 4 ou 5 anos. Eu não estava disposta, achava que era uma religião esquisita e então, era assim que me transmitiam. E há um dia que estes meus colegas que iam mais comigo, acabou por estar um psicólogo na escola que teve um papel preponderante na forma como eu podia extravasar estas sensações. Começámos a fazer um grupo de professores e 1 ou 2 funcionários, começaram a ir alguns encarregados de educação que sabiam que se sentiam melhor e, a dada altura, tive a sorte de... Para já, eu vou-te dizer de uma coisa. Eu tive sorte com todos os diretores da escola, com todos os presidentes do Conselho Diretivo. O primeiro, nem fazia a mínima ideia do que eu estava a fazer. Nem sei se ele algum dia procurou saber por parte de alguém. Há cerca de 28 anos, proporcionou que eu e o meu marido fizéssemos, imagina, sessões de hipnose na linha do Brian Weiss. Porque, entretanto, como te disse, isto foi um processo. Comecei com a meditação transcendental, depois aprendi terapias, nem vale a pena estar a enumerar nomes, que não é esse o caso. Aqui é mais o que é que nós podemos fazer em termos de ajuda aos pais e aos filhos, e não propriamente nomes, terapias, nem é isso que é importante. E então o que é que aconteceu? Efetivamente o meu marido também fazia, só que ele nunca se quis assumir, nem assume como terapeuta, portanto ele sabe, faz em família, faz com ele, e eu, que não queria, acabei por ser a pessoa que neste momento estou completamente e a 100% neste trabalho. Conquistaram-me. E então eu na altura pedi ao meu marido, olha lá, tu não queres ir fazer umas sessões à escola, é sempre diferente ser alguém fora da escola do que eu. E foi assim. E o primeiro presidente do Conselho Executivo, o Dr. José Rodrigues, a quem eu sinto uma gratidão infinita, permitiu que eu, numa folhinha na sala de professores, imagina, isto há 27, 28 anos, portanto foi assim bastante, colocasse a possibilidade de meditarmos e houve da noite, das 5 da tarde até outro dia às 8h30 da manhã 9, por incrível que te pareça, inscreveram-se 18 ou 19 professores. Olha, tu estás a ver, eu senti um aconchego muito forte, tinha escrito que era o meu marido que ia fazer, o Gastão Marques, e então ele lá foi. Então meditávamos, levei um livro fotocopiado que ofereci a todos os colegas que estavam, Fonte da Juventude, fazíamos os ritos tibetanos, eram professores que estavam muito receptivos. Há páginas tantas, Teresa, a surpresa de todas, começámos a fazer sessões de hipnose na linha do Brian Weiss. E então todos os professores que estavam no grupo quiseram. Foi muito interessante e começou a deixar de ser tanta professora bruxa, já começava a haver, já havia mais professores que testemunhavam da qualidade das sessões, do proveito que delas advinha, da serenidade que acabavam por ter nas suas próprias vidas familiares, na forma como agiam com os filhos, porque isso é importante que se diga. Quando nós fazemos estas coisas, primeiro é para nós, depois para os nossos filhos e depois
nos locais de trabalho onde nós nos encontramos. Então foi interessante que não demorou muitos anos, 2, 3 anos, muda o presidente do Conselho Diretivo. O novo presidente, o Dr. Aníbal Mendes, acabou por, passado pouco tempo, aderir a um pedido que eu fiz por escrito de fazermos um grupo ou sessões de Reiki. Eu na altura tinha também já aprendido e tinha feito o mestrado em Reiki e fizemos então um grupo. E foi a votos ao Conselho Diretivo na altura. Foi votado, eu posso falhar nos números, 8 votos a favor, 3 contra, mais ou menos qualquer coisa, sei que foi maioritariamente a favor. Também estava incluída já nessa altura a representante dos encarregados de educação, uma amiga de coração, Teresa Raquel, e vai a pedagógico, foi aprovado. Para surpresa minha, acabaram por nos conceder uma sala de cerca de 40 e 42 metros quadrados, onde os alunos com uma periodicidade semanal, quartas-feiras, que é uma tarde que não tem componente letiva, iam, começaram a deixar sacos-cama, começaram a levar mantinhas e almofadas, começou a ser a tarde de Reiki. Era mais ou menos as 2, eu às vezes chegava a sair de lá às 8 da noite, porque efetivamente os miúdos começaram a surgir pais, foram professores, alguns funcionários, já começou a estender-se. E isto manteve-se aí, eu não sei, em termos de número de anos, sabes que eu não fixo muito, posso falhar nas datas e nos tempos. Entretanto, o destino conduziu-me a que eu tivesse que mudar de escola. As razões não eram as mais limpas, mas eu fui parar a uma escola, a escola preparatória do Paúl. Olha, eu vou-te dizer, estive lá 7 anos, saí de lá este ano. Eu guardo no coração as melhores recordações da escola, das pessoas, dos professores, dos funcionários, dos encarregados de educações e muito em especial dos alunos. Na altura que eu fui, vai fazer agora 8 anos, estávamos naquela fase em que tínhamos os professores de substituição. Porque a questão é como é que se implementa. E um dia eu fui chamada para substituir um colega que tinha faltado. Qual não é a surpresa que estavam alguns alunos e um dos alunos estava numa revolta imensa. Porque é que eu tenho que estar aqui? E ele tinha uma vontade incrível de me dizer coisas horríveis. E eu fiquei a olhar para ele com calma. Eu estava lá há uma semana, ainda não estava há uma semana a dar aulas, e quando olho para ele, disse: olha, eu gostava que tu entendesses 2 coisas, filho. Eu estou aqui também obrigada. Eu gostava que tu percebesses que não há nenhum professor que, a priori, aprecie entrar na sala de um colega num ambiente que já está mais ou menos, enfim, feito, um ambiente mais ou menos construído, e eu chego aqui, não sou professora da disciplina que o professor que está a faltar como facilmente entendes, tenho 2 opções. Ou falo contigo, ele ainda estava sozinho na altura, depois começaram a vir os outros e eu mantive o diálogo e a conversa. Das 2, uma, filho, ou estamos aqui os 2 à guerra, eu a arranjar argumentos e tu a contra-argumentares, e vai ser um momento terrível para ti e para mim, ou temos uma opção, é aceitarmos que estamos aqui os 2, eu porque sou professora e que tenho que cumprir um horário, e tenho que cumprir as regras que também me são incutidas e que também me são sugeridas, até porque eu preciso do ordenado no final do mês, e tu, porque se eu te mandar para a rua, vais ter mais problemas. E coloquei-lhe as mãos sobre os ombros e mais tarde disse: olha, posso-te fazer aqui uma massagem nas costas. Eu sei que não posso tocar, não devo tocar no corpo dos alunos, mas houve uma coisa, é que estás tão tenso, se eu te puder ajudar, já estavam mais miúdos da turma, se eu te puder ajudar, deixa-me massajar-te aqui, esta zona aqui está muito tensa.
E quando eu não sei o que é que ele sentiu, não perguntei, não tive intenção de fazer nada. Tive a intenção clara, pura e simplesmente, tranquilizá-lo. E estarmos os dois no ambiente que nos era, em que éramos convidados os dois a estar de forma harmoniosa. É interessante que os outros que chegaram, começámos a conversar, disse, então vá, vamos fazer uma aula de partilha, de sensações, etc. Até porque era a primeira aula de substituição do ano e da semana. A aula terminou, ele saiu mais bem disposto, eu saí reconfortada, não sabia até que medida é que eu tinha conseguido conquistar, ou conquistá-lo, e tão engraçado, aquele colega que tinha faltado voltou a faltar, porque acho que estava numa situação de doença. E assim foi. Quando eu cheguei, foi ele que na aula seguinte, de substituição, me disse, professora, importa-se de fazer o mesmo que fizemos outro dia, porque eu esqueci-me de dizer, quando eu lhe disse, posso aqui colocar as mãos nos ombros e na coluna, mas tu vais fazer uma coisa, filho, vais inspirar e expirar profunda, suavemente, vais sentir o teu coração, vais sentir o teu corpo a tranquilizar, a ficar gradualmente mais relaxado. E quando ele de facto ficou, mas eu nunca lhe perguntei o que é que ele tinha sentido, nem ele me disse o que sentiu. Na aula seguinte, como eu te estava a dizer, é ele que desencadeia a conversa e diz-me assim, foram muitos, naquele dia estava ele e mais 2 ou 3, foram quase todos, ou todos, já não me recordo, que eu números, apesar de ser da área da engenharia, vou esquecendo porque acho que nós podemos transcender isto nestas áreas complementares sem termos que estar a trabalhar novamente. E ele diz, doutora, faça connosco aquilo que fez comigo outro dia. E eu disse, filho, mas eu não sei se os teus colegas estão disponíveis. E acabámos por fazer todos. E então começaram, e disse, mas tu sentiste bem? Muito bem, professora. E a conversa começou assim. O que é que aconteceu? Começou a difundir-se, porque é uma vila pequena, não é? Começou a passar a mensagem com que aquela professora faz isto e aquilo, não sei o que é que os miúdos diziam. Ali já não era uma questão de bruxaria, ali era uma questão de... Eles ficavam mais tranquilos e partilhavam as sensações de tranquilidade. De tal forma que quando havia substituições, o que te estou a dizer foi aquilo que a funcionária me contou, se eu estou a mentir, minto pela boca dela. Uma funcionária, que era Carla Martins, que na altura estava no piso, dizia-me assim, eu não sei o que é que a senhora faz lá em cima na sala 13, mas quando toca e querem saber quem é o professor de substituição, assim que sabem quem é a professora Filomena, querem logo todos subir. Pronto. Era a novidade, compreendes? Porque no último ano já não era tanto assim, os miúdos queriam mesmo era brincar. Aquele ano era a novidade. E eu já vou explicar porque é que já não era tão novidade, porque eu passei a fazer isso nas aulas. Então já não era necessário irem tanto fora das aulas. E como nós todos sabemos, as crianças têm horas a mais nas salas de aula. E então, eles irem ter comigo, quando não tinham aulas, perguntando-me se podiam estar comigo, era algo inédito e não expectável. Bom, entretanto, começou a passar a mensagem e quando acabava as aulas, às vezes ficávamos naquele tempo, que às vezes sobra um bocadinho, e eu dizia assim, então vamos fazer a ficha de exercícios da página X. E qual não era a surpresa que alguns diziam assim muito, doutora, não quer fazer connosco o que fez com o fulano tal, da turma tal? Até o que é que eles disseram? Disseram que ficavam mais tranquilos, que é muito agradável, e comecei a fazer. E foi assim, Teresa, olha, foi uma escola que eu tenho a agradecer imenso. Foram 7 anos em que meditar não era uma vez por acaso, era todas as aulas de 90 minutos, ou quase todas. Nunca descurei o programa, porque os alunos estavam mais receptivos, muito mais receptivos. E mais, agora aí tenho que te dizer, começou a ser de tal forma difundido que comecei a receber convites de encarregados de educação. E então, numa aldeia muito mais próxima do Peul, a Eirada, juntaram-se alguns encarregados de educação e fizemos meditação no salão paroquial da Eirada. E isto ainda foram uns 3 anos, ou 3 anos ou 4. Depois deixou de acontecer
Isto são questões, por questões religiosas, mudou o pároco achava que eram... É assim, respeitei, porque eu tenho o direito a respeitar. Também eu, antes de 1988, achava que era tudo esquisito, que colidia com a religião. Eu não tenho que condenar quem na altura não compreendeu. Mas achei que também estava na altura de passar a outra etapa. E, efetivamente, foi este ano. Tu sabes que eu já partilhei contigo, temos um novo diretor há 2 anos e, para surpresa, tenho no meu horário 2 tempos letivos que eu faço a gestão dos tempos de meditação, que têm ido vários alunos, alguns encarregados de educação, alguns professores, para já professores ainda só tinha ido uma colega, porque estamos em confinamento. Então, este ano tem sido mais difícil implementar a situação, porque presencial, como nós todos sabemos, não pode acontecer. Online, eu faço meditações todas as semanas online. Algumas pessoas que iam às meditações na escola juntam-se aqui na meditação online, que é pública, e no Facebook. Aliás, estendeu-se a mais pessoas do agrupamento, porque não há deslocação das pessoas até à escola e podem assistir online. E mais, eu tenho feito questão de... Não precisam de me dizer que fizeram. Sabes porquê, Teresa? Porque às vezes há pessoas que, tal como eu, gostam de fazer algum tempo sem serem notadas e sem darem a conhecer que estão a fazer. E, como faço online, o que é que acontece? Muita gente faz sem ter necessidade de dizer eu fiz. E isso é extremamente importante. Estou aqui pela primeira vez a partilhar a razão pela qual eu, às segundas-feiras, às 10h30 da noite, faço online. Ninguém tem que me dizer que fez ou que não fez. Claro que nós, quando estamos online, como tu sabes, ou nas lives, damos conta de algumas pessoas a entrar. Eu fico muito feliz quando me apercebo de pessoas que estão o tempo quase todo, e eram pessoas que achavam que nunca iriam fazer. Não estou a dizer isto com... Eu acho que se conseguir transmitir é fabuloso, porque tal como eu, essas pessoas estão à descoberta de si próprias, certo? De tal forma que foi que depois eu aprendi constelações familiares, faço constelações familiares, cura reconectiva e, como tu sabes também muito bem, porque também praticas ambas as situações, o que acontece é que nas constelações familiares é muito importante em contexto de aula e ajuda muito os alunos e as famílias. Porque quem aplica constelações familiares em contextos escolares é fabuloso. Vou partilhar contigo, e aqui publicamente, porque eu sei que não é contigo só que estou a partilhar, algumas vezes, quando eu dizia a um aluno, olha filho, hoje vamos reorganizar a turma. Tu vais-te sentar ali, por favor, tu vais-te sentar aqui, porque a tal intuição que as constelações e a cura reconectiva nos potenciam e nos trazem, não é? Exato. Faz-nos polir a sensibilidade interna no contexto turma. Qual é a posição em que um determinado aluno está mais concentrado e que é capaz de ter uma melhor prestação enquanto aluno. É claro que também não vou esconder que alguns às vezes não gostam da mudança, até porque eu, não conhecendo fisicamente as empatias relacionais de alguns alunos, às vezes quando eu sugiro uma mudança, essa mudança para eles não é fácil, porque vão ter que se sentar junto de um colega que eventualmente não apreciam muito. E eu nessa altura, então, eu peço
eu gostava que percebesses que a posição em que eu te coloquei é aquela que, no contexto académico, é que te vai potenciar uma melhor prestação enquanto aluno, enquanto aprendiz, enquanto ser humano que se pretende que sejas equilibrado, que sejas amistoso, que saibas perdoar, que saibas entender o outro. E essas coisas, nós aprendemos-las quando fazemos estas atividades paralelas que para mim foram as melhores ações de formação que eu fiz ao longo da minha vida enquanto pessoa, enquanto professora e enquanto terapeuta. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas não vais a uma ação X? Eu não tenho já tenho 60 anos, já não tenho tempo para perder tempo com coisas que não me acrescentam enquanto ser humano mais dócil, mais equilibrado, até mais simples, mais ajustável, mais permissivo, mais permeável, sem nunca, em tempo algum, perder a assertividade no momento certo, na hora certa, seja ela de que maneira for. É evidente que esta evolução na ação fez com que deixei de ter necessidade que tinha no início de esconder o que fazia, de esconder quem sou. E então eu sinto-me feliz, muito feliz, porque conquistei-me e na conquista de mim própria, o que de mim sobrou tem sido uma proposta de reconquistar e de conquistar com todos os que estão à minha volta. Não vou esquecer de referir que também conquistei de uma forma, num relacionamento único, ímpar, as filhas. Não vou esquecer que também passei nessa tal etapa de dificuldade interna. Também passei por uma separação, por um divórcio, também tive outros relacionamentos com os quais aprendi muito e dessa aprendizagem eu tenho utilizado enquanto professora e mãe adotiva que me considero, passo-a para os encarregados de educação, passo para os filhos, na aula. Então, às vezes algumas pessoas perguntam-me como é que consegue conciliar, se calhar era o que me ias perguntar, a relação Exatamente. a relação entre ser professora e ser terapeuta. Não há forma de separar. Cada ação que eu pratico, não posso nem devo deixar-me desequilibrada. Não posso nem devo deixar-me desconcertada. Como tal, cada ação que eu pratico, eu estou a proporcionar-me autocura. A autocura, para que ela aconteça, carece de heterocura. Porque eu só consigo cuidar e curar internamente algo em mim quando eu for capaz de olhar para qualquer pessoa que à minha volta se encontre como uma porção de mim e que precisa de amor e carinho. Se eu gosto, se eu aprecio essa situação, claro que é fácil aceitá-la. Nós gostamos sempre daquilo que não nos desconforta. E se a situação que este ser humano que está à minha volta não era aquilo que eu apreciava, não é aquilo que eu escolheria? Bom, engulo em seco. Se me sinto desconfortável, digo de imediato o que estás a dizer. Eu não gostei, não me sinto confortável com isso, de imediato. Mas depois trabalho tão rápido quanto possível aquele aspecto interno meu que aquela pessoa me está a mostrar de forma
tão fabulosa, tão Tu também estás a profícua. constelar, não é? Esse trabalho é uma autoconstelação. É uma autoconstelação, é um processo de autocura. Daí que não há a Filomena professora e a Filomena terapeuta. Eu sou Filomena Pereira. E agora até te vou dizer uma coisa. Às vezes as pessoas perguntam-me assim, a senhora põe sempre Filomena Pereira. E eu digo assim, sim. Sabe porquê? Porque desde que nasci, ainda não deixei em tempo algum de honrar os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, os meus ancestrais. De que forma? Honrando o nome que deles recebi. Honrando a energia que esse nome tem e traz para mim. Filomena Pereira, que por sorte sou Pereira de pai e Pereira de mãe. Daí que converge Filomena Pereira. E então eu gosto muito de ser conhecida como Filomena Pereira. É mesmo a minha marca enquanto pessoa, porque eu costumo dizer que a marca é o coração que está dentro, que não se vê, mas que o nome o retrata de forma dia a dia mais profunda e mais perfeita. E honro esse nome enquanto mãe, porque eu gosto muito que as minhas filhas gostem de dizer Filomena Pereira. Aliás, há alguns amigos que me chamam Filó, Filózinha e Mena. Eu gosto muito de Filomena Pereira, porque é tudo o que eu sou até hoje. Por isso é que há pouco, quando eu estava a dizer-te que eu aprendi imensas sessões de cura. Sabes o que é que eu sinto, Teresa? Todas elas convergem no mesmo. Todas elas são energia em ação. Todas elas convergem em 3 ou 4 aspectos e que os nossos alunos sabem descortinar muito bem quando um professor as tem assimiladas. Amor, perdão, partilha, compaixão, assertividade, definição clara de limites. Pois. Porque as regras podem oscilar. E pode até uma delas não ser cumprida, ou muitas. Mas compete-nos explicá-las. Que essa é outra faceta que eu tenho, já tenho partilhado com certos colegas, que é, toda a gente acha que os alunos sabem as regras. Eu estou a dizer isto com um carinho tão grande, não imaginas, que é, os alunos não sabem as regras da sociedade. Os alunos, muitos, precisam de professores que sejam amorosos, assertivos e que ensinem as regras. Eles estão confrontados com uma ausência total de regras amorosas. Exatamente. Basta ligarmos o jornal, basta vermos revistas, porque isto é aquilo que a maior parte dos alunos acede, revistas, jornais. Não têm referenciais de verticalidade amorosa, transparente e de uma ação profícua. Não estou com isto a dizer que sou a pessoa exemplar a todos os níveis. Se eu fosse, talvez já cá não estivesse. Mas cuido-me e cuido a minha ação para minimizar as consequências mais dolorosas do ponto de vista da ausência de compaixão, do ponto de vista da ausência de compreensão, da ausência de amorosidade no castigo ou na repreensão, que é outra coisa. Nós podemos dizer que não está certo, podemos ser assertivos, não necessitamos de ser agressivos.
Nós podemos dizer o que não está certo. Não necessitamos de rotular. Nós podemos dizer o que seria melhor a nosso jeito e de acordo com a nossa maneira de ver o que seria melhor para aquela criança. Sabemos perfeitamente que é ousadia demasiada acharmos que sabemos o que é melhor para eles, mas no contexto que é a nossa sala de aula, vamos fazer todos o melhor que sabemos e o melhor que podemos para conquistarmos os corações deles para a necessidade de aprender. E aqui é interessante. É que eu acho que eu nunca ensinei nada a ninguém. Eu tenho 60 anos, quase 40 de serviço. Sabes a sensação que eu tenho? Que tenho muitos alunos que quiseram aprender. E há muitos que não. Exatamente. E há muitos que não. E obrigar quem quer que seja a aprender, não estou disposta para. Estou disponível para criar condições para que os alunos sintam necessidade de aprender. E eles sentem necessidade de aprender se estiverem num contexto sereno, harmonioso, amoroso e com alguém que seja capaz de dizer: eu também tive dificuldades, eu tive esta tua ansiedade, olha, eu tive momentos que me sentia tão desconcertada. Sabes que, inclusivamente nos namoros, e sabes que eu gosto muito de partilhar as dificuldades. Sabes porquê? Porque aquilo que sempre me correu bem, eu acho que ele transparece. Mas como é? Mas será que não? Mas será que não teve situações desconcertantes? Eu passo o tempo a dizer aos alunos, claro que sim, queridos. Olha, amei rapazes que não me ligaram peva. Fui amada por pessoas a quem eu não estava preparada na altura para os acolher. Passei por um divórcio, passei por uma separação. Estou novamente com o meu ex-marido, com o meu companheiro de viagem atual, novamente já há quase 7 anos. Mas fui rejeitada. Passei por processos de rejeição de namorados, do próprio marido. Depois, entretanto, tive outros namorados. Com outros, fui eu que senti que já tinha terminado a relação. Com uns, foram eles que sentiram que tinham terminado a relação. E sabes o que é que eu lhes digo? Relacionamentos é uma forma fabulosa de crescermos. Porque com cada relacionamento, nós estabelecemos uma aprendizagem amorosa. Com cada ser humano com quem namoramos, aprendemos imenso. E às vezes já tem havido crianças que me dizem: mas a gestora, quando pensa nesses namorados, não sente? Não, olha, sinto um carinho especial e fico muito feliz porque sei que estão felizes, porque todos merecemos ser felizes. E mais, eu converso com as mulheres deles quando há necessidade, com eles se houver necessidade. Não fiquei com nenhuma sequela. E sabes porquê? Eles desatam-se a rir por eu dizer isto. É que sabem, filhos, ainda bem que eles existiram para eu crescer, ainda bem que eles saíram, porque senão eu não teria tido a oportunidade de estar com uma pessoa que eu amo muito, que é o meu companheiro atual, que é o pai dos meus filhos, o meu ex-marido, converge tudo, que é um ser humano fabuloso. Então isso advém de um equilíbrio e um reequilíbrio permanente ao longo da vida, aprendendo as tais sessões de cura, reikis, curas quânticas, terapia multidimensional. Honro todas as pessoas que me tocaram a alma de forma diferente, mas para um propósito comum: eu amar-me antes de tudo e mais do que tudo, construir a felicidade aqui dentro de uma forma simples, requerendo muito pouca coisa para me sentir feliz e consciente de que não posso descurar em momento nenhum a conexão interna que a meditação
tão bem faz. Filomena, tiveste aí uma pequena deixa que é uma luz, para mim, uma luz incandescente. Quando tu dizes que nem todos querem aprender, mas todos podem evoluir. E eu muitas vezes utilizo essa expressão aos meus alunos, dizendo-lhes: eu não estou preocupada se no final deste ano vocês souberem o discurso direto, souberem a voz passiva, souberem tudo direitinho. Isso está tudo na net. Agora, se vocês saírem da minha companhia sem serem melhores seres humanos, então eu aí falhei. É exatamente isso. Com uma precisão fantástica. E pergunto, nos minutinhos que temos, Filomena, durante este confinamento, e já o confinamento porque passamos e não sabemos quanto tempo isto vai durar, consegues da mesma forma levar os alunos a este bem-estar, sempre, mesmo não estando com presença física? Sabes uma coisa, Teresa? Aquilo que eu sinto é o seguinte: eu neste momento não faço as sessões de meditação online com os alunos especificamente, porque eles estão muito sufocados com aulas online. Seria, em certa medida, desajustado fazer isso. Contudo, acho que a postura que eu adoto na forma como lhes digo as coisas, acho que faço exatamente o mesmo das sessões online. Outro dia disse-lhes exatamente isto: olhem, filhos, nós temos um ecrã que nos separa. Gostava que percebessem que a mim não me enganam. Sabem porquê? Não é que eu seja muito forte ou muito fraca. A questão é, eu no final do mês tenho o meu ordenado certo. Com a idade que tenho, já devo ter sustento mais uns anos. Agora vocês estão no início da vida. Eu gostava muito de poder confiar em vós. Gostava que vocês não sentissem que o ecrã é o sinal de desonestidade. E permitam-se ser orientados para serem construídos seres humanos mais equilibrados. E vou-te partilhar contigo e com todos aquilo que eu lhes disse. Espero que vocês sintam uma necessidade fabulosa de construírem seres humanos mais equilibrados do que a geração da minha idade. Porque esses, com as atitudes que estão a dar como exemplo a todos os níveis, não são exemplo para uma geração que se pretende honesta, verdadeira, capacitada e de compaixão. Deixem que eu possa ajudar-vos nesse sentido. E vou-te dizer que tenho atitudes muito... Atenção, eu tenho 2 turmas de 10º ano este ano. Já tenho menos turmas, já tenho mais idade. Mas vou-te dizer que estou muito contente com a forma como eles estão a interagir. Sinto 90% de uma responsabilidade a 90 e tal %, ou a 100%, e há uma percentagem insignificante. Sabes que nós meditamos sempre que a meditação passou a não ser um espaço e um tempo, passou a ser uma continuidade numa ação. E é nessa continuidade da ação que eu sinto que medito. Muito bom. Muito agradecida, Filomena. Nós, embora aqui no Instagram possamos continuar, nós temos os nossos compromissos publicitários na nossa rádio. E já de seguida vai entrar, como é natural na publicidade. E eu hoje agradeço do fundo do coração, de certeza para toda a gente que nos ouviu, tu trouxeste dicas fantásticas, vamos ficar gravadas e as pessoas vão poder regressar aqui, beber as tuas palavras de novo. Muito obrigada. E o teu modelo, o teu exemplo, é nutrição para todos nós. Muito agradecida e eu pelas tuas lindas palavras e a todos aqueles que tiveram um bocadinho de tempo para nos ouvir, para me ouvir. Muito agradecida. Porque o nosso programa é reposto à quarta-feira, das 2 da tarde às 3 da tarde. Ok. De novo, na RTN. Ok. Querida amiga. Ok. Muito obrigada, meu. Obrigado. Bem,